Pessoal, estamos aí com mais um podcast. E hoje a gente recebe mais pessoas, vereadores, o Pedro. E esse programa é um trabalho da ADL de Oliveira, nossa agência de desenvolvimento, que quer disseminar aqui para nós todos as boas práticas, as ideias do liberalismo, a forma de desenvolver a cidade de uma forma que não seja de uma ditadura, mas sim de uma cidade livre, que as pessoas possam empreender, que as leis possam ser leis que todos possam participar. E a gente está nessa comemoração do Dia da Cidade de Oliveira, uma cidade que já passou dos seus 100 anos e ela precisa agora pensar nos próximos 200 anos. E a gente está aqui nessa mesa hoje justamente para fazer essa discussão. A discussão de vez em quando vai ser ácida, de vez em quando vai ser política, de vez em quando vai ser propositiva, mas o que a gente quer aqui com essa equipe é poder trazer, plantar, colocar ideias novas e que as pessoas nos entendam, não de uma forma partidária, onde eu não apoio a ideia do X porque ele não é do meu partido. Eu não apoio a ideia do Y porque ele é comunista. Não. A gente pode melhorar todas as ideias. E a Câmara de Vereadores de Oliveira é um exemplo disso. É um local de debate, não é? Mas que também precisa ser melhorado. Precisa de haver mais democracia lá dentro, né? Não pode existir um rolo compressor só da prefeitura que só atende vereadores de um lado. E a gente quer essa distribuição melhor. Eu passo a palavra aqui para o Pedro, que está do meu lado, e que também vai colocar suas primeiras impressões aí da nossa reunião. Bom, pessoal, nós estamos em mais um podcast, junto com os vereadores aqui da Câmara Municipal. Esse momento a gente está falando sobre a nossa cidade, sobre assuntos da nossa cidade, a importância do nosso podcast quanto à liberdade, né? Discutimos informações do município de uma forma livre, né? De uma forma democrática, onde todas as opiniões são mostradas. Então, esse é um tempo muito especial que a gente quer trazer essas informações à população de Oliveira, não como uma forma de ataque, mas como realmente demonstrar a verdade que acontece sobre as coisas públicas do nosso município. Então a gente tem esse objetivo nesse programa de hoje. Para quem não me conhece, né, eu sou o vereador Cleiton Murilo, estou no meu primeiro mandato, né, hoje faço parte da Comissão de Legislação e Justiça lá na Câmara Municipal, e eu falo que a minha área de atuação é trazer para dentro da Câmara Municipal uma política participativa. Eu acho que é isso que as pessoas precisam, né? As pessoas precisam estar mais inteiradas da política, que é tão importante para o nosso município, né? Eu falo que eu gosto de trazer a voz da população para dentro da Câmara Municipal. Então, não tem uma área específica de atuação. Todas as áreas, né, dentro do nosso mandato é importante e a gente precisa trazer as discussões para dentro da Câmara. Para quê? Para a gente trazer a participação da população. Quem conhece o cotidiano somos nós, mas cada área específica também tem o seu cotidiano, tem a sua luta, a sua dificuldade, e a Câmara Municipal a gente sempre fala isso, né, vereador Clodoaldo? A Câmara é o lugar do debate, né? E é o lugar onde as ideias precisam ser levadas ao executivo para ser executadas, né? Muitas das vezes não acontece, mas parabéns aí pela iniciativa, acho muito importante essas discussões, levantar temas importantes para que a população, né, possa ficar por dentro, né, de todos os assuntos, né, tão importantes e relevantes do nosso município. Meu nome é Clodoaldo, né? Para quem também não me conhece, estou vereador, né? Pelo segundo mandato aqui no nosso município de Oliveira. Represento também o distrito de Monte Ferro, onde fui nascido, e criado. E nós estamos sempre à disposição da população.
mas que o amplo debate ele tem que acontecer, né, e tem que ser divulgado. Aquelas pessoas que talvez não tenham como assistir às reuniões da Câmara, que não tem como acompanhar o que acontece no nosso município, pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, ter mais acesso a essas informações. Então, eu queria aqui parabenizar, né, pelo podcast, né, porque isso é muito importante para a gente dar mais transparência, visibilidade e trazer um debate para a população de Oliveira. Clodoaldo, você que está lá no município de Morro do Ferro, que representa Morro do Ferro, a gente está vendo aí essa questão do pronto atendimento lá, da UBS e o sofrimento das pessoas lá. Dá para nós aí um relato de como que está o dia a dia do cidadão lá. Bem, Chico, o primeiro problema é estrutural. O que é estrutural? Morro do Ferro tinha um prédio antigo que funcionava, né? A UBS de Morro do Ferro. Ele foi derrubado, demolido, sem precisão nenhuma. Era um prédio que tinha uma estrutura boa de alvenaria. E nisso, no que foi feita a demolição, por volta de 2, 3 anos depois, foi construída uma estrutura de steel frame. Para quem não conhece, né, é uma estrutura de aço, né, que é coberta pelo material parecido com o gesso. E um ano depois, sei lá, 6 meses depois da construção, começaram-se os problemas. Teto de gesso caindo com as chuvas, né? Goteira para todo lado, elevador que não funciona. E o que a gente cobra para a população de Morro do Ferro, porque principalmente para aqueles que ali trabalham, da área da saúde, como que eles vão trabalhar? Com água caindo dentro da unidade, com risco, porque se há infiltração, há risco. Né? Então, isso aí para mim foi um grande erro. E de quem foi a ideia de construir aquele steel frame lá em Morro do Ferro? E por quê? Chico, no meu entendimento, quem construiu foi o mandato de 2017, da Cristine Lasmar. Mas quem deu a ideia não posso te dizer. Né? Mas eu só sei que não funciona. No meu entendimento, eu até disse, já lá na tribuna da Câmara, que esse tipo de construção ele só acontece para agilizar a obra, para entregar a obra rápido, porque pode estar vindo a eleição, e isso traz voto, mas quem está pagando a conta agora? Quem está pagando agora é a população de Morro do Ferro. Aí nessa pega, eu vou passar uma pergunta para o Cleiton do seguinte: quem tem que administrar o município? Um técnico, uma pessoa especialista, ou ficar ouvindo político que quer agradar A, B ou C? Entrando ainda no mérito dos PSFs, né? A gente ainda tem os UBS, né? Do bairro do Rosário, Isso. aqui, feito também do mesmo material. E nós temos outros PSFs. Eu tenho esse costume de fazer visitas, né? Nas unidades, né? Nos órgãos aqui municipais. O que acontece? O que a gente enxerga muito? Falta de planejamento, né? E uma falta de qualidade nas execuções das obras, né? E aí entra justamente o que você está me perguntando. Falta equipe técnica ou talvez um não acompanhamento dessas obras. Porque outro dia mesmo eu disse na Câmara, a gente não tem o conhecimento técnico de avaliar, né, alguns projetos que chegam lá, de loteamentos e outros mais. Quem que tem que fazer essa avaliação? Um engenheiro da prefeitura tem que acompanhar essas obras. Se ela foi licitada, acompanhar a empresa que está executando as obras, né? Se a própria prefeitura que está executando com mão de obra própria, o engenheiro tem que estar acompanhando. Existe um projeto feito, né? Existe um material que ele tem que ser colocado. E o que a gente mais vê nas obras, né, da nossa cidade é a falta de qualidade. Obras que duram muito pouco tempo, né? Pedro, qual que é a sua visão sobre isso tudo aí? O que você
tem a considerar conosco? Bom, eu acho que essa discussão, ela sempre cai na questão do interesse público que a gente discute. Porque no direito administrativo fala da supremacia do interesse público. Então, assim, é o interesse do povo em cima do interesse privado. Então, assim, e muitas vezes a gente vê nessas obras, na qualidade das obras, o interesse de um grupo político prevalecer e o interesse do povo ser deixado de lado. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente tem o poder discricionário do prefeito, do chefe do Poder Executivo, que ele pode, quando se tem duas obras, ele pode escolher pela discricionariedade dele qual obra, e ele tem um único recurso para uma obra só, ele pode escolher qual obra ele vai fazer, pelo direito administrativo. Mas a questão é, o interesse público tem que ser observado. O interesse público ele tem que ser visto nessa parte. Então, a obra mais necessária é ali. A qualidade da obra, né, o olhar para o povo, para a população, tem que ser visto nesse momento. E a gente não vê isso nessa gestão, Felipe. Pois é, a gente é um fato muito sério. E eu sou vice-prefeito, fui vice-prefeito da época da construção dessa obra, e sei que o interesse partiu do marido da prefeita, porque ele trabalhava com esse tipo de produto, que era o steel frame, e vendia isso em outras cidades. E aí que nós pegamos o X da questão. Por que que você olha a cidade, os buracos, e é colocado asfalto, tapa-buraco? Por quê? Por que que não arruma a rua? Então, eu acho que uma questão para a Oliveira do futuro, né, é pensar uma Oliveira com mais técnica, com mais participação popular, não é? Com mais condição de fazer a coisa duradoura, que não está acontecendo, né, Bia? E a gente poder ver um serviço que, pelo menos, perdura por 20 anos. Verdade, verdade. Não é verdade? E você ia me falar alguma coisa? Vamos lá. Eu ainda reforço na questão do interesse público, inclusive entrando no projeto do orçamento impositivo, eu vejo que, por exemplo, Divinópolis aprovou o orçamento impositivo em 1%. E agora, nesse ano, já aumentaram a proposta para 2%. Por quê? Porque foi positivo. Os vereadores conseguiram destinar recursos para situações como a UBS de Morto Ferro. Resolveram e sanaram o problema. Aqui em Oliveira não existe isso, por quê? Porque a situação quer concentrar todos os recursos do município nas suas próprias mãos e receber o elogio de todas as obras que acontecem no município, entendeu? Enquanto a oposição não tem os recursos necessários para isso. E aqui não é uma defesa à oposição, porque eu, Pedro, posso falar por mim que se a oposição estivesse fazendo algo ilegal, também questionaria. Porque eu sou a favor da legalidade. E o projeto é propriamente dito a Constituição aplicada por simetria nos municípios. E tem municípios aí. Vamos ver como é que está a vida de vocês com a prefeitura, vocês dois aí. É bem muito interessante essa questão da emenda impositiva, né? Já foi 3 vezes, né? Esse mandato, né, Cleiton? No caso, nesse mandato, isso, né? 3 vezes foram rejeitados porque a gente precisa de 9 votos, né? A gente precisa de maioria absoluta, seriam 9 vereadores votando, né? E o que acontece? Por que os vereadores são eleitos, né? Para fazer uma representatividade da população, né? De grupos, de bairros, né? De inúmeras situações que vão representar. E quando a gente chega com o vereador e apresenta um projeto, a LOA está lá, foi distribuída ontem, segunda-feira, né, na última reunião, para a gente colocar as nossas emendas, onde a gente acha que precisa de uma obra, de precisa ser executada uma melhoria, uma reforma e tudo mais. Se a gente tivesse a emenda impositiva, né, sendo votada e ela fosse apreciada, e a gente tivesse esse instrumento, a gente poderia indicar, né? Como tem o UBS de Morro do Ferro, como a gente tem outros problemas, questão do tapa-buraco, como o Chicre disse, né? A gente poderia indicar, né, 1% dentro do orçamento do município. Isso é uma política participativa. Isso é uma política onde os vereadores ele tem voz para colocar. Não que a gente vê aqui, né, no município. Porque a gente, infelizmente, como independente ou oposição, a gente não tem diálogo com o executivo. Por quê?
porque você não quer, Cleito? Não, porque eles não permitem. Né? As suas ideias têm que ser as ideias deles. Se não for, você não tem oportunidade. Não, eu fui eleito, né, para a gente fazer a minha opinião e levar a opinião de quem confiou no meu trabalho. E hoje toda a população de Oliveira, Morro do Ferro. Eu entendo que, e pode ver isso, que os próprios colegas de vocês formam uma barreira para vocês não chegarem perto do executivo, porque eles não querem dividir aquele orçamento com mais gente. Já deu a maioria, não precisa mais. Como é que você vê isso, Clodovil? Bem, Chico, quando eu me candidatei a primeira vez, né, em 2016, eu achava que a gente conseguia montar uma outra política em Oliveira. Eu tinha esse anseio e essa esperança. Mas depois de 3, 4 meses na Câmara Municipal, eu vi que nada ia mudar. Por quê? O interesse do Executivo, com maioria na Câmara, ele sempre vai prevalecer. E aí o que nós, como oposição, nós fazemos? Nós gritamos, nós falamos, nós orientamos. Muitas vezes a gente orienta nos projetos, a gente faz emenda nos projetos, e a gente faz esse serviço de graça para a prefeitura. Nós não temos moeda de troca. E isso é muito importante quando a gente faz uma oposição, Cleito, consciente igual nós fazemos. É esse o nosso objetivo. E quanto às emendas impositivas, para quem não sabe, é cada vereador poder destinar de 1%, né, do orçamento do governo municipal, né, da administração municipal, os 3 vereadores poderem indicar uma parcela desse 1%, né, para onde ele tenha, não é vontade, mas aquele local tem a necessidade de poder indicar sem o município, sem o executivo, ter o direito de recusar fazer. Ele vai ter que fazer. Mas nós tentamos aprovar esse projeto por 3 vezes, esse mandato, no outro mandato até foi aprovado, mas faltou uma mudança na lei orgânica, que nós não conseguimos, né? E para mim, hoje eu assumo um compromisso. Se eu estiver no legislativo, se eu for base de algum prefeito ou prefeita, tem meu voto favorável, que eu acho muito importante para a população. Sim, e aproveitando só que a gente está falando aqui em proposição para o futuro, né? Você alocaria aonde sua emenda propositiva e você alocaria aonde hoje? Hoje? E essa pergunta quer chegar aonde? Onde você enxerga os maiores problemas de Oliveira? Dentro da emenda impositiva, né, 50% ele tem que ser direcionado para a área da saúde, né? Eu acho que todo mundo queria justamente isso. Ou uma reforma, né, dos PSFs, por exemplo, a gente tem o bairro do Usário, a gente tem o bairro do PSF Triângulo, também que precisa de uma reforma, ou também destinado à melhoria de exames, número de exames, né, e consultas, que a gente tem um grande problema, um grande gargalo dentro da saúde de Oliveira, né? Tem exames de 2 anos, né, 2 anos, consultas, né, com especialistas, que demoram muito tempo. Os outros 50% eu queria indicar para infraestrutura, né? A gente tem problemas lá no Alto São Sebastião, com escoamento de água, né? O período de chuva está chegando. A gente tem vários pontos, não só no Alto, mas em vários pontos da cidade, que obras não tão caras, mas que resolveria o problema de uma parcela grande da população daquele bairro. Bem, como você falou, né, Cleito, 50% mais do que justo, né? Se isso acontecesse no nosso município, que era para a área da saúde, né? Então tem um leque muito grande. Sim. A área estrutural, hoje a gente já disse aqui, com vários problemas, né, nesses PSFs, igual você disse, exames. Nós temos as entidades que são ligadas à saúde, né? A PAI e diversas aí. Então, tem onde se gastar. Os outros 50% a gente podia indicar, eu, por exemplo. Gente, me dá uma dó quando eu vejo a lira batistana de Morro do Ferro, uma lira centenária, né, uma das partes importantes da cultura nacional, está fraquejando, porque não tem auxílio,
do nosso município, onde lá a sede onde se faz os ensaios é deplorável. Então eu podia indicar um recurso para essa tão importante banda de música Lira Batistana de Morro do Ferro. Então isso aí, se a gente for pensar, Chico, tinha muito lugar que a gente podia indicar. E a gente podia indicar parceladamente, para ajudar um pouquinho cada um, né? E você, Pedro, se você fosse um vereador, você apontaria para qual caminho? Moxa, que assim, analisando muitas situações, né, que poderia se fazer no município, mas eu também destinaria as UBS, que eu estive também, fui atendido na UBS próximo ali, o IPABC, né, e vi que a UBS tinha até mofo na sua estrutura, e isso é muito chocante, gente, uma UBS, né, numa área da saúde, nessa situação, para atender as pessoas, é precário. Então, assim, eu investiria nisso, e investiria também em políticas públicas voltadas aí para a juventude, porque eu acho que o nosso município é muito carente de políticas públicas. Como eu já até te disse, acho que nem todo jovem vai ser uma pessoa graduada. Hoje a área de empreendedorismo é enorme e às vezes os nossos jovens têm que sair do município para se profissionalizar em um curso técnico, nem é uma graduação, um curso técnico, né? Então, assim, acho que o Oliveira é carente de muitas situações. Sim, eu acho que esse bate-papo nosso, ele podia prolongar muito. E a gente, como está nos primeiros, nós ainda estamos fazendo ele gravado. E futuramente nós vamos ter ele ao vivo. E aí ele vai durar o tempo que o assunto Render. né? E a gente quer chamar os outros vereadores, que principalmente os vereadores que têm ligação com a direita. Porque a gente entende que o vereador, na próxima eleição, ele vai ter que fazer sua opção. Vai. Ou ele é direita, ou ele é esquerda. Porque o cidadão está vendo quem é direita e quem é esquerda. A eleição vai ser definida por quem é direita e esquerda. E a gente está sofrendo aí. Nós estamos no 9º mês de governo da esquerda. Eu fiz uma pergunta para uma senhora. O que melhorou para a senhora? Ela falou, meu salário subiu R$18. O óleo de soja baixou R$1. Mas o ovo subiu 5. O leite continua 5,50. A gasolina quase 7. O óleo diesel também. No final ela falou, ficou do mesmo jeito ou piorou? Então, eu acho que as pessoas vão raciocinar nesse sentido. E o nosso trabalho aqui é esse. É mostrar quem é direita e quem é esquerda. Nós não vamos falar para você votar na direita ou na esquerda, mas nós queremos que as pessoas percebam, sintam e possam decidir. Porque não é possível que o nosso povo, que já deu tanta cabeçada na hora da eleição, né? Já tivemos Sarney presidente, né? Então, não é possível que a gente não vai aprender a votar. Não vai aprender a separar o joio do trigo. E eu encerro esse nosso programa convidando vocês para voltar de novo. Nós vamos ter sempre bate-papo nesse sentido. Vamos convidar os outros colegas. O Pedro vai estar sempre aqui do lado aqui, porque o Pedro traz um comentário importante. Ele é um brilhante estudante de Direito, né? Se formando, né, Pedro? Sim. E tem uma visão muito bacana do mundo e do direito. E agradecer vocês, convidar para comer um pão de queijo, porque Obrigado aí. pão de queijo é no final. Né? Muito obrigado e vamos voltar aí outras vezes. A gente que agradece, né, Cleiton? A gente agradece a oportunidade, acho que é muito importante. E como a gente disse, a conscientização da população em relação à política é muito importante. Para a gente ter uma política diferente. Esse é o nosso trabalho, conscientizar. Obrigado pelo espaço.